Vamos escrever um manifesto pela consciência democrática. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal e pode, como sempre, compartilhar esse material para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Hoje nós estamos aqui para falar de um manifesto pela consciência democrática, escrito a 4 mãos por figuras que são aí conhecidas do espectro político nacional. E aí que eu quero fazer uma leitura desse manifesto aqui com vocês, para a gente pensar um pouco nessa coisa da democracia, não é mesmo? Então vamos lá. O manifesto diz assim: muitos brasileiros foram às ruas e lutaram pela reconquista da democracia na década de 80. O movimento Diretas Já uniu diferentes forças políticas no mesmo palanque, possibilitou a eleição de Tancredo Neves para a presidência da República, a volta das eleições diretas para o Executivo e o Legislativo e promulgação da Constituição Cidadã de 1988. 3 décadas depois, a democracia brasileira é ameaçada. A conquista do Brasil, sonhado por cada um de nós, não pode prescindir da democracia. Ela é nosso legado, nosso chão, nosso farol. Cabe a cada um de nós defendê-la e lutar por seus princípios e valores. Não há democracia sem Constituição. Não há liberdade sem justiça. Não há igualdade sem respeito. Não há prosperidade sem solidariedade. A democracia é o melhor dos sistemas políticos que a humanidade foi capaz de criar. Liberdade de expressão, respeito aos direitos individuais, justiça para todos, direito ao voto e ao protesto. Tudo isso só acontece em regimes democráticos. Fora da democracia, o que existe é o excesso, o abuso, a transgressão, a intimidação, a ameaça e a submissão arbitrária do indivíduo ao Estado. Exemplos não faltam para nos mostrar que o autoritarismo pode emergir das sombras, sempre que as sociedades se descuidam e silenciam na defesa dos valores democráticos. Homens e mulheres desse país que apreciam a liberdade, em letras maiúsculas, sejam civis ou militares, independentemente de filiação partidária, cor, religião, gênero e origem, devem estar unidos pela defesa da, em letras maiúsculas, consciência democrática. Vamos defender o Brasil. Assinam a carta eles mesmos: Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Amoedo, João Dória, Luciano Huck e Luiz Henrique Mandetta. É isso que eu tenho para oferecer para você nesse 1º de abril. Mas isso não é uma mentira, isto é verdade. Esse manifesto foi escrito e foi divulgado ontem, 31 de março, o aniversário do golpe da ditadura militar. E aí, quando a gente lê esse manifesto pela consciência democrática, é curioso a gente pensar em algumas coisas. Você me viu lendo esse manifesto e ele em nenhum momento traz a palavra ditadura. Isso não é mencionado, isso não é trazido. Em nenhum momento também se fala o nome de Jair Bolsonaro, que é essa ameaça e que não é de hoje à democracia. É curioso, e o meu foco está em trazer justamente apenas esses 2 pontos, para além de uma outra questão que a gente vai olhar logo mais, porque nós estamos falando de um momento muito grave da nossa história. E o nome de Jair Bolsonaro não estar aqui é muito significativo da maneira como essas figuras que assinam o manifesto se posicionam frente à figura de Jair Bolsonaro. Além disso, o fato de não se falar da ditadura no dia em que se relembra o golpe é também muito significativo, porque um país se faz se lembrando e não se esquecendo do que foi a ditadura. É preciso falar sobre ela e condená-la diretamente. Para condená-la diretamente, você não pode falar sobre ela de maneira indireta, sem citar o nome dela, a ditadura. Isso é uma escolha textual, isso é uma escolha de como produzir esse texto, que foi escrito em tantas mãos, por tantas cabeças. E aí essas cabeças
não são aleatórias. Essas figuras que escreveram esse manifesto são importantes para a gente entender o manifesto. Porque essas figuras que hoje pedem pela consciência democrática, Eduardo Leite, João Amoedo, João Dória, Luciano Huck e Luiz Henrique Mandetta apoiaram Bolsonaro. E Bolsonaro, ele não é antidemocrático hoje. Ele é de natureza antidemocrática na medida em que, no golpe contra Dilma, ele fez o voto dele exaltando uma figura que era a parte fundamental da ditadura. Era um torturador. Então, essa figura nunca teve a consciência democrática que esses políticos, e aí eu tô chamando o Luciano Huck de político, porque ele tá se articulando dessa maneira, embora fique lá com o seu programinha no sábado, não largue o osso, essas figuras apoiaram Jair Bolsonaro diretamente, ou então foram a Paris para dar aquela debandada porque disseram que não queriam corroborar com o PT no segundo turno. A questão é que quando você tem um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, o que você tem, o seu voto em Bolsonaro ou não votar no Haddad, não é um voto de protesto. É um voto que inevitavelmente vai oferecer o poder a uma figura que é de natureza antidemocrática. Então é curioso a gente ver um manifesto pela consciência democrática vindo de pessoas que lá naquele momento, sabendo quem era Jair Bolsonaro, não largaram o osso e não defenderam Haddad no segundo turno e que agora vão dizer que eles são pela consciência democrática, quando não tiveram essa consciência democrática no segundo turno em 2018. Tem um parágrafo que eu acho importante, que é o parágrafo que diz assim: exemplos não faltam para nos mostrar que o autoritarismo pode emergir das sombras. Neste caso, Bolsonaro não vem das sombras. Ele sempre exaltou a ditadura, tá? Então, essa fala dessas figuras é uma fala que ela é equivocada, ela é errada mesmo. Porque Bolsonaro, ele não vem das sombras. Ele nunca se escondeu. Essas figuras sempre souberam, mas escolheram votar nele. Então, veja, não dá para dizer que o autorismo pode emergir das sombras, porque neste caso não é uma sombra. É Jair Bolsonaro, defensor de torturadores. E aí eles continuam dizendo sempre que as sociedades se descuidam e silenciam na defesa dos valores democráticos. Então eu acho que eles estão falando aqui deles mesmos. Porque estão falando da sociedade, estão jogando para a sociedade uma responsabilidade que é deles, como figuras muito importantes para a política nacional. São empresários, é gente que se articula com muitas outras pessoas e que escolheram se articular a favor de Jair Bolsonaro. E que eu não sei se em 2022 a gente tivesse o segundo turno Bolsonaro, e aí eu vou falar PT, se essas pessoas não continuariam esse mesmo discurso, tá? Então, gente, esse manifesto é uma grande piada. Nesse sentido, tá? É importante que as pessoas sejam pela democracia, é fundamental. Mas eu estou dizendo que é uma grande piada porque essas figuras já sabiam quem era Jair Bolsonaro. Então elas já deveriam ter se manifestado pela consciência democrática em 2018. E a escolha que várias dessas figuras fizeram, a escolha que várias dessas pessoas fez foi apoiar Jair Bolsonaro, ou seja, contra essa consciência democrática que hoje defendem. E não dá pra dizer que essas pessoas não sabiam, tá? E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque Bolsonaro não saiu das sombras. Ele sempre defendeu um ditador. Ele abertamente falava sobre isso. Então não há como dizer que essas pessoas não sabiam. E também não há como dizer, mas porque o PT não dá. Porque é absolutamente incomparável. Mas essas figuras constroem um discurso dessa polarização, desse lugar da igualdade entre essas figuras. Como se fosse possível comparar o projeto de Jair Bolsonaro e o projeto de qualquer figura do PT. Essas figuras sabiam disso, mas não queriam o PT. E escolheram apoiar, a maioria deles. Um deles fez inclusive parte do governo.
Então, essa pessoa que fazia parte desse governo sabia que essa figura é uma figura antidemocrática. Então, por que só agora? Por que não em 2018? Se essas pessoas já sabiam disso. De novo, precisamos sempre destacar o valor da democracia. Mas a pergunta é, quem faz isso, como faz isso e quando faz isso? Por que não se fala da ditadura aqui? Diretamente, tá? Diretas já vai remeter indiretamente a isso, é claro, mas por que não se fala o nome ditadura nunca mais? Por que não se diz o nome de Jair Bolsonaro, que é ele que é hoje essa ameaça? Mas que ele não está sozinho, porque essas figuras que assinam esse decreto, quando apoiam Jair Bolsonaro, estão apoiando aquilo que ele pensa. Eduardo Leite, inclusive, botar aí o print, disse que apoiar Bolsonaro não era apoiar suas ideias. Eu não sei em que planeta essas pessoas vivem, porque se você está apoiando a candidatura dessa figura, e se você está querendo que ela seja eleita, você não está apoiando as suas ideias? Está ele aí agora, aí você está acionando o manifestozinho pela consciência democrática. Então, o que é esse jogo político, sabe? O que é esse jogo político? A gente está falando de um manifesto pela consciência democrática que é feito por um grupo de pessoas que ou não quis declaradamente apoiar o PT no segundo turno, ou apoiou declaradamente o Bolsonaro, tá bem? Que agora tá jogando pra plateia essa coisa de, se você defende a democracia, vamos defender o Brasil. Qual é a sua responsabilidade nisso, você que assina esse decreto? Você assume a sua responsabilidade ou você vai continuar falando dessa oposição aí, dessa polarização, e vai continuar mantendo essa ideia dessa polarização como se fossem a mesma coisa? Pensar nos valores democráticos é também pensar quais são, do que você abre mão pelos valores democráticos, né? Então, eu só abro mão se for um candidato mais próximo daquilo que eu penso, porque eles têm rusgas entre eles aqui, né? Mas eles fazem parte mais, pelo menos a maioria, de um espectro mais próximo, digamos, político. Então, assim dá para abrir mão e fazer um manifesto juntos? A gente vai manter em 2022 a mesma coisa que foi em 2018, né? Colocar figuras que não estão no mesmo lugar, para dizer que é preciso essa terceira via, sendo a terceira via figuras que apoiaram Bolsonaro. Dória, não se esqueça da camisetinha do Bolsodória. Eu sou pela democracia. Eu acho maravilhoso que as pessoas se manifestem por ela. Mas eu acho que nós não podemos nunca nos esquecer desse como. Não é de qualquer jeito. Não é sem pensar. Não é assim que essas figuras, ao invés de jogarem para a plateia essa questão do você precisa ir defender nós, homens e mulheres que defendemos a liberdade, sem ignorar a responsabilidade que elas têm sobre o que acontece no Brasil hoje, em função daquilo que elas apoiaram em 2018. Não dá para ser raso assim. É preciso fazer esse tipo de análise. É preciso assumir a maneira como erraram. E a gente não sabe o que elas vão fazer em 2022, caso em 2022 a gente tivesse um segundo turno entre PT e Bolsonaro, por exemplo. Então, é preciso muita atenção, é preciso cobrar dessas figuras responsabilidade. Que bom que elas querem a democracia, mas elas abraçaram um antidemocrático em 2018. Então, o que é que isso significa? E deixa eu só fazer mais uma ponderaçãozinha agora nesse finalzinho, que é claro, toda a carta ela é importante para a gente pensar vários elementos, eu vou destacar só mais um. Num trecho diz assim, não há prosperidade sem solidariedade. Tá, mas o que significa essa solidariedade? O que significa essa prosperidade? Eu acho que a gente tem que pensar, na verdade, como é que a gente distribui a renda, né? E não em ser solidário no sentido assistencialista. Então, eu não sei o que está se querendo dizer com isso aqui, mas essas palavras, elas também não são em vão. Então, qual é o projeto de Brasil que essas pessoas pensam? Quando elas decidem fazer um manifesto pela consciência democrática, elas não estão só falando de consciência democrática, elas estão falando também daquilo que elas entendem como um projeto para o Brasil. E daquilo que elas entendem que é aquilo que elas entendem que é o papel delas. E por isso que eu pontuei tanto a questão da crítica que essas pessoas fazem sobre como se posicionaram em 2018. E essa volta que elas deram para dizer que eu apoio ele, mas eu não apoio as ideias dele, tá? Então você tá apoiando o quê? Se ele é basicamente uma figura antidemocrática, né? Então, a gente não pode se esquecer disso. Defendam sim a democracia, mas não esqueçam daquilo que vocês foram em 2018. Não esqueçam, porque eu não esqueci.